Documentário. Doel, a aldeia que recusa morrer o silêncio no fim da estrada. No norte da Bélgica, junto ao rio Escalda, existe uma aldeia onde o tempo parece ter parado. As ruas estão quase vazias. As janelas encontram-se fechadas. As fachadas mostram marcas de abandono. Mas apesar da aparência de cidade fantasma, este lugar continua vivo. O seu nome é Doel, e a sua história é uma das mais extraordinárias da Europa. Uma aldeia com séculos de história. A origem de Doel remonta à Idade Média. Durante séculos, esta pequena comunidade agrícola prosperou junto ao rio. As suas ruas organizadas em padrão geométrico tornaram-se únicas na Bélgica. A vida aqui era tranquila. Famílias viviam da agricultura, da pesca e do comércio fluvial. O rio que deu vida à aldeia. O rio Escalda sempre definiu o destino de Doel. Durante séculos trouxe riqueza, comércio e ligação ao mundo exterior, mas acabaria também por trazer a ameaça que mudaria tudo. A expansão de Antuérpia. Na segunda metade do século XX, o porto de Antuérpia começou uma expansão sem precedentes. Novos terminais, docas e instalações industriais transformaram a região. Para muitos planeadores, Doel encontrava-se simplesmente no caminho. A sentença de morte. Desde os anos 1960, começaram a surgir planos para demolir a aldeia e utilizar o terreno para expansão portuária. Os habitantes receberam avisos, as incertezas começaram, o futuro tornou-se nebuloso. A partida dos primeiros moradores. Muitas famílias decidiram vender as suas casas, outras foram expropriadas. Gradualmente, os vizinhos desapareceram. As ruas ficaram mais silenciosas. Uma comunidade desfeita. Quando uma aldeia perde população, perde também escolas, lojas, cafés e serviços. A vida comunitária começou lentamente a desaparecer. A chegada da central nuclear. A poucos quilómetros da aldeia, ergueu-se a central nuclear de Doel. As enormes torres de refrigeração passaram a dominar a paisagem. Uma presença constante e simbólica da transformação da região. A resistência. Nem todos aceitaram partir. Alguns habitantes decidiram lutar, organizaram movimentos de defesa e iniciaram batalhas legais para salvar a aldeia. Uma luta de décadas. Durante mais de 20 anos, Doel viveu numa espécie de limbo, nem completamente abandonada, nem completamente salva. O nascimento da cidade fantasma. À medida que as casas eram fechadas e demolidas, a aparência da aldeia transformava-se. Doel tornou-se conhecida internacionalmente como uma cidade fantasma. A invasão dos grafites. Com o abandono parcial, artistas urbanos começaram a ocupar o espaço. As paredes transformaram-se em telas gigantes. A arte trouxe nova vida às ruas vazias. Arte entre ruínas. Murais coloridos contrastavam com edifícios degradados. Cada pintura parecia contar uma história diferente. Turismo do abandono. Fotógrafos, exploradores urbanos e curiosos começaram a visitar Doel. O lugar tornou-se um destino único na Europa. Uma aldeia que ainda respira. Apesar da fama de cidade fantasma, alguns habitantes permaneceram. Continuaram a viver entre ruas vazias e edifícios abandonados. O preço do progresso. A história de Doel levanta uma questão difícil. Até onde deve ir o desenvolvimento econômico? Quando vale a pena sacrificar uma comunidade? O acordo histórico. Após décadas de conflito, foi alcançado um compromisso. A expansão portuária continuaria, mas Doel também poderia sobreviver. O renascimento. Projetos de renovação começaram lentamente. Algumas casas foram recuperadas. Antigos moradores receberam a possibilidade de regressar. Uma segunda oportunidade. Pela primeira vez em décadas surgiu esperança. Doel poderia voltar a ser uma aldeia viva. O simbolismo de Doel. A história desta pequena comunidade tornou-se um símbolo internacional. Uma história sobre memória, sobre resistência, sobre identidade. O futuro. Ninguém sabe exatamente como será Doel daqui a 50 anos, mas uma coisa parece certa: a aldeia recusou desaparecer. Reflexão final.
Entre grafites, ruas silenciosas e casas abandonadas, Duel lembra-nos que os lugares não são apenas edifícios, são pessoas, memórias, histórias. Encerramento. No fim da estrada, junto ao rio e à sombra dos gigantes industriais, permanece uma pequena aldeia. Uma aldeia que muitos consideravam perdida, mas que continua a resistir. Uma aldeia que se recusa a morrer. Call to action. Subscreve, curte e partilha.